Um alinhamento e eu vou falar aqui a respeito da unção do Espírito. Quem quer crescer na unção, avançar na unção? Rony até citou um livro sobre unção, também é muito bom, tem aquele livro, viu? Também tem um livro chamado Uma Nova Unção, um livro extraordinário do irmão Hagin. E ele ensina lá, ele mostra, na verdade, as pessoas que já estão no estágio maior de unção. Amém? Às vezes a pessoa pensa que uma unção maior só vai adquirir o pastor. Não. Todos nós podemos adquirir uma unção maior. Amém? Amém. E o que é uma unção? Diga, unção é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando alguém já passou aqui por alguma experiência de em casa ter pesadelo, pode gravar, viu? Pesadelo, sonho, essas coisas agoniadas antes de se converter, se acordar sufocado, e aquela agonia, quem já passou por isso? Quando você começa a vir para a igreja, começa a congregar, buscar o Senhor, essas coisas não se acabam. Raramente acontece, né? E quando acontece, você já se desperta, ora, repreende e dorme em paz. Não é assim? Quando você começa a se distanciar, volta de novo aquelas perturbações. Aqueles são demônios. Agora, uma pessoa ungida do Espírito Santo, quanto mais ungida ela é, mais o diabo, ela tem medo de pessoas. Vocês sabem que o diabo tem medo de pessoas ungidas? O diabo tem medo de pessoas ungidas. Amém, igreja? Tem um medo de se pelar. Uma vez eu preguei lá na igreja do pastor Jeová, uma igrejinha pequena. Quando eu estava pregando, o cara estava com uma faca. Foi. Eu passei já por cada coisa, irmão. Mas a unção estava tão grande na minha vida, que o demônio manifestou, a faca caiu para um lado e ele não fez nada. Foi liberto no nome de Jesus. Uma das coisas que me fez e me faz aumentar na unção, irmão, é a renúncia. A renúncia é muito importante, irmão, para você aumentar a unção. Você quer a unção? A unção dentro, a glória de Deus sobre você. Amém? Uma das coisas que fez e faz a unção aumentar é a renúncia. Foi por isso que o Senhor fez uma pergunta. Você prefere a unção ou você prefere o dinheiro? Eu disse, eu prefiro a unção. Tudo que Deus foi me pedindo, eu fui deixando, irmão. Eu fechei comércio, não é porque eu fiz isso que você vai fazer. Então eu vou fechar o meu comércio para eu aumentar a unção, igual o pastor. Epa, irmão, eu tive uma direção para fazer isso. Vou deixar meu emprego para encher de unção para servir ao Senhor, ou para incomodar o diabo. Eu fui chamado para isso. Então por isso que aquele que Deus... Mas talvez Deus não peça emprego para você. Deus peça outras coisas para você renunciar, para você aumentar a unção. Amém? Ele foi tudo que ele foi. Irmão, nunca esqueço, no dia que eu entrei lá na minha locadora lá, que eu tinha me convertido recentemente, eu botei o joelho no chão assim, do lado tinha uma prateleira, eu já contei muito, sabe vocês? Mas eu vou contar, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Caiu um CD nas minhas costas, quando eu tive aquele susto assim, a locadora estava fechada, eu sempre orava antes de trabalhar. Quando eu peguei aquele CD, que eu olhei, tinha na capa um demônio, o Espírito Santo disse assim, feche a locadora. Eu disse, está certo. Então comecei renunciando muita coisa. O Senhor me tirou do comércio, o Senhor me tirou de emprego de vendas. Eu ainda tentei esses dias voltar a vender novamente. O Senhor foi e me tirou de novo, eu fiquei lutando. Mas o Senhor falou para mim, você quer a unção ou dinheiro? Eu disse, eu quero a unção. E eu saí renunciando, irmão. E à medida que nós renunciamos, a unção aumenta. De uma forma tão extraordinária que o diabo não tem poder de tocar na sua vida. Você sabe o que é imaginar o diabo chegar na sua cama assim? Porque você sabia que o diabo nos assiste?
tem que ser aberto, não é verdade? O diabo nos assiste. A Bíblia diz que ele fica como um leão ali ao derredor buscando a quem possa tragar. E você sabe o que é um demônio chamado capa preta? Que eles usam uma capa, né? Eles aparecem, às vezes ele se materializa para algumas pessoas. Não é? E ele chegar assim na cama, na minha cama, assim, ficar olhando para mim e não conseguir tocar em mim. Não conseguiu de jeito nenhum. Mas por que ele não tocou? Por causa da unção. Daniel viu. Várias vezes o diabo tentou tirar a vida de Isaac, não conseguiu. Tentou tirar a vida de Sara, não conseguiu por causa da unção. A unção é de extrema importância na nossa vida, irmão. Amém? Às vezes a pessoa pensa, a unção é só quando a gente está se tremendo na unção, como Valéria estava recebendo uma unção aqui, o louvor tocando e Valéria recebendo uma unção e dançando no Espírito. E ela caiu e eu olhei para ela estava tremendo na unção. O Espírito Santo disse assim, não toque nela. Deixa eu completar a obra. Deixa eu fazer. A unção é também uma medida, de uma porção despejada sobre as nossas vidas. A unção cura, a unção liberta. A Bíblia diz que o jugo é quebrado pela unção. A unção, quando vem, ela nos abençoa. O que é que faz as pessoas virem a essa igreja? A unção. O ensino da palavra é a unção. Amém? Mas eu não penso que eu só sou ungido se eu estiver dando glória ou falando em outras línguas, ou dançando no Espírito, ou se eu receber uma porção tão grande que eu caí para trás, que eu estou sendo ungido. Estou recebendo uma porção da unção. Mas isso não é tudo. A questão é eu andar ungido. E eu estar ungido 24 horas. Amém? A ponto do diabo não conseguir chegar próximo de mim. E as pessoas que estão atormentadas por espíritos imundos, elas não conseguem ficar perto de uma pessoa ungida. Amém? Olha para sua irmã e diga, vai ser assim com você, viu? Amém? Mas a unção, diga de novo aí, diga aí para seu irmão, mas a unção, há um preço. Existe um preço. É para todos, não é especificamente para alguns. Hoje no Novo Testamento é para todos, mas há um preço. Como eu disse, renúncia. Eu renunciei para ter a unção. Aquilo que Deus foi me pedindo, eu fui renunciando aqui, renunciando ali. Amém? Isso é um preço da unção. E Deus também vai pedir algumas coisas para você. Amém? Até na forma que você se veste, Deus vai pedir. Você sabia? Há uma renúncia, porque se o nosso corpo é templo e é morada do Espírito Santo, uma pessoa ungida não pode estar mostrando suas partes íntimas. Pode estar mostrando seu corpo. Você concorda comigo? Amém. Então a unção vai tirando, a gente vai percebendo, aquilo é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, querendo que você seja um homem ungido, uma mulher ungida, afogueada, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? Uma unção tão poderosa, irmão, você tem que se apegar tanto à unção de forma que você não tenha nem desejo de perder um culto. Você tem que buscar, você tem que almejar. Existem caminhos para a gente aumentar a unção, receber. Existe, o irmão Rei que chama isso de uma nova unção. Eu acredito que ele quis dizer assim, um nível especial de unção. Amém? E quando essas pessoas chegam nesse nível especial de unção, irmão, o comportamento delas lá fora muda. Muda, porque uma pessoa ungida, ela é diferente. Olha o que Paulo disse lá em 1 Timóteo 1:2, na RA. Uma pessoa ungida, irmão. Uma pessoa ungida, ela é diferente. Muda. Pessoa ungida, eu coloquei um ponto aqui, ó. Uma pessoa ungida, ela nunca desiste
quando está passando por um sofrimento. Oxente, crente passa pelo sofrimento? Passa. Passa sim. Hã? Eu não queria passar não. Vem cá que eu vou orar agora para Deus te levar. Só assim você não passa. Está enganado. Existe, claro, uma diferença, né? Quando eu estou com Cristo, tem o sofrimento? Tem o sofrimento, tem que ser real. E é bíblico. Sofrimento é bíblico. Você sabia que é bíblico? É bíblico. Tem o sofrimento, mas quando eu estou com Deus, é diferente. É ou não é? Há uma convicção dentro de você. Isso representa o quê? Uma pessoa que está no nível de unção tão elevado que o sofrimento para ele é alegria. Dá glória a Deus. Ele já entrou num estágio da nova unção tão forte que é o diabo batendo e ele diz: bate, Satanás, que eu vou rir. Eu vou dar glória. Eu vou louvar. Ele está com o coração cheio, ele está ungido do Espírito Santo. Esse é aquele que busca uma nova unção, ele está confiante na palavra. Raciocina comigo, imagina aqueles caras, apóstolos, discípulos, homens comuns, irmão. Não fique pensando que eles eram diferentes de nós, não. Eles eram homens comuns que falhavam. Pedro falhou, Paulo falhou. Paulo brigou se eu não me engano, foi com Barnabé, se desentendeu. Todos falharam. Todos falharam. Mas esses mesmos caras que falharam eram aqueles que perseguiam a unção. E eles foram tão cheios da unção que mesmo eles sendo cerrados ao meio, queimados, crucificados, eles estavam glorificando a Deus. Era o nível da unção. Tão grande a unção que a perseguição era fichinha para eles. Pode perseguir, eu estou ungido, o Espírito me ungiu. Amém? Pode falar, pode bater, pode me criticar. Isso é o que você vai dizer. Eu estou crendo que Deus está ungindo vocês aqui essa noite. Aí você diz: pode, mas eu estou ungido, a unção está em mim, do Espírito Santo. Eu consigo fazer, eu consigo ser alegre nesse momento. Os caras lá sendo levados para ser queimados, outros lá aprisionados no tronco, como a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos. Amém? Paulo e Silas, que é um texto bem conhecido. Está lá os caras esperando a morte do outro dia, porque eles provavelmente iam matar. E eles estão lá cantando a Deus. Se fosse tempo de hoje, eu dizia que eles estavam cantando aquele louvor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Se ungindo. Por isso que eu digo, renda graças a Deus, porque quanto mais você rende graças, você libera, mais você se unge, a unção vem, atrai, o louvor atrai a unção. Amém? Render graças atrai. Você tem que entrar num nível que você está tão normal para você que você vai num restaurante, comer uma comida lá, mais alguém que não é crente, e você diz: traz um suco aí, o cara traz o suco, aí você: glória a Deus. Quanto é a conta? Foi R$50, glória a Deus. Tem um cafezinho aí, toma um cafezinho, você: glória a Deus. Aí a pessoa vai olhar para você: o que é que você tem que você só vive dando glória a Deus? E eu nem percebi. A unção vai estar tão assim que no mundo dizer palavrão é normal. Quando você está perto de alguém que é do mundo, você não escuta palavrão? E não sei o quê, e xinga, e aquilo, e... Não é assim? Irmão, quando uma pessoa disser um palavrão para assim perto de você, você diz: oh, glória a Deus! A pessoa, ela vai ficar muda na hora. A unção trava o capeta, irmão. Trava o Satanás.
E render graças, diga, render graças a Deus atrai a unção do Espírito Santo. Eu vou repetir, talvez você comece a dar graça, talvez você comece a dar glória, talvez você comece a pular aqui nesse lugar. Aleluia! Render graças atrai a unção de Deus. É tão forte que os caras estavam lá adorando a Deus, rendendo graças. E incomodou o inferno de uma forma tão grande que Deus deu um rebuliço. Eu acredito que Deus deu um sopro. E deu um terremoto que as correntes se quebraram e todos os presos foram soltos. E por que isso aconteceu? Porque eles estavam ali rendendo graças ao Senhor. E por que eles estavam rendendo graças? Porque eles estavam no nível de uma nova unção. Topa no seu irmão, dá uma catucadinha nele aí, diga, não seja bebezinho, não seja criança. Para de besteira, para de dizer que vai desistir, para de falar nesse sofrimento. Glorifique a Deus! Vai passar, irmão, essa situação vai passar. Porque você está sendo ungido, rendendo graças a Deus. E a Bíblia ensina, irmão, é bíblico. Vamos ler aí, para não ficar só nas minhas palavras. Tiago 5,2, eu quero que você leia em voz alta. Porque o Senhor falou comigo esses dias. O seu ensino é um ensino junto com exortação. Você ensina e exorta ao mesmo tempo. Eu digo, mas rapaz, não é mesmo, eu nunca tinha pensado. Glória a Deus, ensina e exorta. Tiago 1,2 diz assim, meus irmãos, eu queria que você lesse. Quem ama a Bíblia? Vamos ler aí, diga, vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Está na RA, não? É 1, 2. Vamos lá? 3, 2, 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, repita, de toda alegria, o passardes por várias provações. Olha de novo para você, irmão, eu gosto disso. Diga, vai, olha de novo, diga, está passando pela prova. Vai dando glória a Deus, igual Lázaro diz. Motivo de alegria. 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 Imagina como o diabo fica irritado ouvindo essas coisas. Amém? Paulo disse assim, em 2 Timóteo 2,3, para você entender que o sofrimento é bíblico. Eu não estou aqui querendo exaltar o sofrimento, mas eu estou mostrando biblicamente que dentro do sofrimento, irmão, nós estamos ungidos com uma nova unção, que o sofrimento é fichinha. Amém? A expectativa é tão grande para o que é eterno. A expectativa é tão grande que nós vamos vencer também aqui. Porque nós vamos vencer aqui. Quem crê que vai vencer aqui? Amém? Mas não fica só nas minhas palavras. Olha o que Paulo disse. Vamos ler aí. Ele disse, dizendo ao seu servo Timóteo. 2 Timóteo 2,3. 2 Timóteo 2,3. Está aí segunda? Tá, vamos lá. Quero que você leia. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Cara, como Paulo usado, cheio do Espírito Santo, foi o autor das cartas, a maioria. Ele está dizendo assim, participa de quê? Dos meus sofrimentos. Você acha que ele não sofreu? Sofreu. Agora, o mesmo Paulo que diz sofreu, ele vivia dizendo, eu sou mais do que vencedor.
O mesmo Paulo que sofreu, ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então Deus não prometeu para você que não teríamos a aflição. Deus disse: vai ter, no mundo vai ter. Mas Jesus nos conforta com a palavra e diz assim: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Diga: eu sou da fé. Diga: eu não ando pelo sentimento. Diga: eu não tenho medo do desafio. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Diga: eu não tenho medo de demônios. Diga: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Vamos ler mais outro texto também, lá em 1 Pedro 5:9. Amém, glória a Deus. Isso é o que, pastor? Isso é característica de uma pessoa que está crescendo na unção. Está desenvolvendo, se enchendo da unção do Espírito Santo. 1 Pedro 5:9 diz como? Resisti-lhe firme na fé, certo que de que os sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só com a gente, irmão. Tem pessoas passando também. Amém? Tem pessoas passando por situações pior do que a nossa. Mas temos que estar preparados. Resistir firme na fé, sem retroceder, sem falar negativo. Amém? Não fale negativo. É proibido você falar negativo, em nome de Jesus. É proibido. Diga aí para o seu irmão: não existe essa palavra negativa aí para você. Amém? Não existe. Glória a Deus. Deus é bom. Diga: eu quero crescer na unção. Outro requisito para você crescer na unção: crie um hábito todos os dias de ler a palavra de Deus. A palavra é ungida. Ah, pastor, mas eu não consigo ler. Escuta. Os aplicativos hoje tem aplicativo que você coloca a Bíblia e escuta. Mas você pode todos os dias meditar na palavra. Deixar a palavra entrar dentro do seu coração, encher o seu coração da palavra de Deus, a ponto de você ter convicção no que está escrito. Amém? Quando o diabo vier com uma situação, o que é que você vai usar? A palavra. Foi que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Crie um hábito todos os dias de meditar na palavra. Todos os dias eu tenho. Qual foi o segredo que Deus deu a Josué para ele prosperar? Quem sabe? Josué 1, versículo 8. Medita neste livro da lei, para que prospere em todos os teus caminhos. O livro da lei naquela época era a antiga aliança. Qual é o livro da lei para nós hoje? É a palavra. Amém? Ou você pensa que a palavra aberta lá na sua casa, no Salmo 91, vai defender você? Porque tem muita gente usando o Salmo 91 aberto em casa pensando que vai defender. Não vai não. O que defende você é a palavra dentro de você, liberada pela sua boca. Amém? Quem quer crescer na unção? É coisa simples. Não tem coisa de outro mundo. Meditar na palavra, jejuar. Quem gosta de jejuar aqui? Não, você não gosta não. Não venha dizer que gosta não. Ninguém gosta, nem eu gosto. Mas eu jejuo, irmão. Não pode mentir. A gente vê do lado aqui, Tiago, por favor. O diácono. O ventilador aqui para mim, um pouquinho. Hã? Ah, Deus mudou ali, disse que é pela fé.
mas eu preciso jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou, irmão? Como é que eu vou ser ungido? Uma pessoa que nem lê a Bíblia, não tem tempo não, mas tem tempo para Facebook, Instagram, WhatsApp. Mas não tem tempo para a palavra, nem para jejuar. É porque eu não consigo. Consegue mesmo. Comece tirando uma refeição. Comece a vir para o culto sem jantar. Amém? São práticas espirituais que vai me tornar mais ungido. Vamos lá, renúncia, meditação na palavra e jejum. Diga de novo, renúncia, meditação na palavra e jejum. É fácil, né? A pessoa diz, ô pastor, o senhor é muito ungido, bota a mão em mim aqui, aí o cara se treme, para eu ficar ungido aqui, vai. Aí come igual um jumento, não jejuma, não pega na Bíblia, não pratica a oração. Amém? Olha, irmão, eu tenho algo para te dizer aqui. Não ora em línguas, a oração em línguas, irmão. Veio uma palavra de Deus para mim hoje e eu fiquei pensando, meu Deus, que orar é um mandamento de Deus. A Bíblia diz que a gente deve orar em todo o tempo. Amém? Isso é um fato. A Bíblia também nos diz para a gente orar em espírito. E orar em espírito está se referindo à oração em línguas. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Vocês querem ver? Quer ler? Quer ler? Então vamos abrir aí. Abra aí, 1 Coríntios 14. Deus é bom. Versículo. Esses versículos eu amo, irmão, de 1 Coríntios. Versículo 2. O que é que diz aí, 1 Coríntios 14, 2? Ninguém entende. E em espírito. Diga, quando eu falo em línguas, estou falando em espírito. Então, irmão, quando eu oro, eu me consagro que eu estou orando em outras línguas. Eu sei que eu estou sendo edificado. E eu sei que eu estou atraindo unção para a minha vida. Amém? Quanto mais tempo eu passo orando em línguas, mais unção eu estou atraindo para a minha vida. Então, presta atenção. Eu não oro em línguas quando eu estou cheio do Espírito Santo. Eu oro em línguas para ficar mais cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Porque tem muita gente que ora, se você não é batizado com o Espírito Santo, procura o batismo. Tem livros, temos um livro chamado Língua Depois do Dia de Pentecostes. Tem um irmão que era da Batista, que eu dei esse livro para ele. Rapaz, com pouco dia ele estava orando em línguas. Pá! Estourou. Porque o entendimento abre. São ferramentas que Deus nos deu. Aí eu não oro porque eu me encho para poder orar. Não, eu oro para me encher mais. Diga assim comigo. Eu oro para me encher mais. Porque se você for esperar sentir alguma coisa, você não vai orar nunca. Você tem que orar e se enchendo, orando e se... Aí você vai orando e blá, e você vai se enchendo. Eu não digo nada do primeiro contato que você teve com a experiência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo, se eu não me engano, 2. Você está gostando da palavra? Amém. Atos dos Apóstolos, eu tenho que ensinar com muito cuidado, irmão, porque eu estou lidando com muita gente aqui. Vocês sabiam disso? Tem que ter muito cuidado. Lá em Atos dos Apóstolos 2, versículo 4, foi a primeira experiência do Espírito Santo descida, onde os discípulos oraram em línguas pela primeira vez, os apóstolos, mais de 100 pessoas. Foi o primeiro contato com o Espírito Santo, que era o batismo do Espírito Santo, para que eles orassem em línguas. Porque orar em línguas, irmão, faz parte de se encher da unção. Faz parte.
O primeiro contato deles, primeiramente eles foram cheios do Espírito Santo para poder passar a orar em línguas. Lê aí, vamos lá. Está na tela? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Amém? Segura aí. Primeiro eles ficaram cheios, depois eles passaram. Entenderam? Primeiro contato que eles receberam, primeira vez que você recebeu o Espírito Santo, para você orar em outras línguas, você tem que se encher. Mas depois que você se encheu, você já foi batizado. Você permanece cheio, adquirindo a unção, gastando tempo orando em línguas. Amém? Primeiro contato é uma coisa, mas e o depois? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, pode deixar o versículo. Vamos lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras. Segundo o Espírito lhe concedia. Aí eu te pergunto, quem orava em língua era o Espírito Santo ou era a pessoa? Era a pessoa, ele concedia, ele dava a ferramenta, mas quem orava era ele. Aí se você perguntar para mim, pastor, me diga uma coisa, o que é que o senhor faz tanto para se encher do Espírito Santo? Orar em línguas. Vamos lá, quem está aprendendo a lição aqui? Renúncia. Vamos lá no dedinho, bota o dedinho aí, porque se tiver com sono, o sono vai para... A irmã está rindo, olha, eu gostei. Está animada, não está? Vamos lá, renúncia. Segunda coisa foi o quê? Meditação na palavra. Terceira, jejuar. Quarta, orar em línguas, orar em português. Mas tem que orar. Amém? Para eu me encher mais. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio até transbordar. Cheio a ponto do diabo ter medo de você. E eu disse outro ponto também. Render graças. Amém? Render graças. E eu disse outro ponto também que vocês estão se esquecendo. Diga comigo, nunca desistir quando o sofrimento vier. Nunca retroceder. Nunca olhar para trás. Nunca voltar. E sempre dar graças a Deus. Irmão, quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela, como eu disse aqui, uma característica, ela é, cadê o ponto que eu coloquei aqui? Ela nunca desiste, ela sempre dá graças a Deus. E outra coisa aqui interessante, ela sempre é uma pessoa submissa e mansa. Amém? O que é que a Bíblia diz? Precisa abrir no Efésios 5:20. Não, perdão, Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Submissa. Não é uma pessoa arrogante. Não é uma pessoa que sabe tudo, quer saber mais do que os outros. É uma pessoa mansa. É uma pessoa que se rende. Amém, igreja? Então, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Coloque em prática essas palavras. É difícil colocar em prática? Não. Quem vai colocar em prática em nome de Jesus? Pode vir o louvor. Quem deseja colocar em prática? Deus é bom. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Só obrigado, Espírito Santo. E eu queria agora, para você começar praticando a palavra, render graças a Deus. Você começar a render graças. Já pode render sem a música. Que às vezes a gente espera a música para poder começar a render graças. Como é que eu rendo graça? Aleluia, glória a Deus, obrigado, tu és bom, Pai, tu és maravilhoso. Fechando os olhos, levantando as mãos para cima. Deus é bom. E rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Você vai perceber se o que eu preguei é verdade, pode tocar antes. Se o que eu preguei é verdade, se Deus está nessas palavras,
Levante as duas mãos agora. E você vai receber o Espírito Santo agora. Com as mãos levantadas.